Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Montfort já nos deixou entrever a grandeza dessa maternidade única da Santíssima Virgem, quando nos mostrou Deus Pai e Deus Espírito Santo dando a Maria o poder de gerar Jesus Cristo, Verbo encarnado, e todos os membros de seu corpo místico. Este é o momento de dedicar nossa meditação a este mistério de graça, tão pouco conhecido por um grande número de almas, mesmo devotadas a Maria. Peçamos luzes ao Espírito Santo para bem compreender que não há em Maria senão uma só maternidade. Temos o costume, com razão, de distinguir sua maternidade divina e sua maternidade espiritual, mas na realidade, essa dupla maternidade se resume a uma só. Maria é a mãe do Cristo total, o que quer dizer que ela é, ao mesmo tempo, a mãe de Jesus Redentor e de seus resgatados, contidos nele espiritualmente. Essa maternidade completa de Maria se desdobrou em 3 fases. No dia da Anunciação, a Virgem nos concebeu no Cristo para a vida sobrenatural. Durante os 33 anos da existência terrena do Salvador, ela nos carregou em seu coração doloroso. Sobre o Calvário, perto da cruz de seu divino Filho que expirava, ela nos gerou com o preço de seus sofrimentos corredentores. Que amor ilimitado devemos em gratidão ao que ela quis suportar para nos dar a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O que importa compreender bem, em primeiro lugar, é que a Santíssima Virgem concebeu de modo muito perfeito Cristo no dia da Anunciação. Em virtude das luzes que inundavam sua alma, ela o concebeu, não somente de maneira corporal em seu ventre, mas, antes de tudo, de maneira espiritual em sua inteligência e em seu coração. Ela o concebia enquanto Redentor unido aos seus resgatados e comunicando-lhes a vida sobrenatural. No momento de consentir com tal maternidade, Maria não podia ignorar que a obra redentora seria dolorosa. Ela já gozava então de sua ciência infusa de Imaculada. Durante sua permanência no Templo de Jerusalém, uma ciência adquirida dos livros santos fizera-lhe conhecer todos os detalhes concernentes ao Messias anunciado pelos profetas. Não um Messias glorioso, conquistador de um reino terrestre, mas um homem de dores, vindo resgatar por meio de seu sangue a humanidade culpada. As palavras tão significativas do anjo repetiam ainda: eis que conceberá no teu ventre e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, que significa Salvador. Acrescentemos a incursão do Espírito Santo que sobreveio nela, nesse minuto inesquecível, para operar o prodígio de sua maternidade virginal. Tudo contribuía, então, para inundar sua alma de luzes intensas sobre o destino daquele que seria seu filho. Ela sabia que dava ao mundo uma vítima. Sabia que ela mesma se tornava mãe de dores. Prévia e generosamente, ela aceitava todos os sofrimentos de Jesus
e unia a ele os seus. Com pleno conhecimento de causa, ela concebia então Jesus enquanto Redentor, isto é, com todos os que crerem nele e se beneficiarem das graças de sua redenção. Foi assim que em Nazaré a Virgem concebeu de modo muito perfeito Cristo, com toda a sua alma, inteligência e vontade, antes mesmo de dar-lhe corpo em sua carne e em seu sangue. Por isso que não seria exato dizer que ela concebia Jesus corporalmente e nós espiritualmente. É preciso dizer que ela concebia Jesus em sua plenitude, ao mesmo tempo corporalmente e espiritualmente. Corporalmente enquanto homem, o homem Deus, com o seu corpo natural ou físico, e espiritualmente enquanto Salvador dos homens, com o seu corpo espiritual ou místico. E essa concepção espiritual, que abrangia a todos nós, precedeu a outra, Maria sendo então, nas mãos de Deus, não um instrumento cego, mas um instrumento livre, que dá seu consentimento com um claro entendimento do mistério. Maternidade única, maternidade transcendente, nenhuma outra pode ser comparada a ela. E eis a primeira fase da maternidade, ao mesmo tempo divina e espiritual de Maria. A Virgem da Anunciação começou a se tornar nossa mãe desde o instante em que se tornava a mãe de Jesus Redentor. Estávamos presentes no seu pensamento e no seu amor. Importa-nos refletir sobre isso. Na noite de Natal, no estábulo de Belém, Maria dá à luz Jesus, mas só dará à luz seus resgatados no Calvário. Assim ordenou o Pai, pois a morte dolorosa do Salvador era necessária para que recebêssemos a vida. Nada nos faz compreender melhor como a maternidade da Santa Virgem é uma maternidade corredentora, como somos verdadeiramente os filhos de suas dores. Durante 33 anos, ela vai se afligir e sofrer por nós. Todas as suas ações, unidas às do seu divino Filho, contribuíram para a salvação de nossas almas. Quando ela apresenta ao Templo de Jerusalém seu recém-nascido de 40 dias, não ignora que essa oferta é o prelúdio da oferta da cruz. Simão lhe diz, pois entrevia desde então o gláudio que transpassaria seu coração materno. Quando ela precisou partir do Egito à noite para escapar da fúria de Herodes, seus olhos descobriram, no pequeno ser que repousava em seus braços, a vítima destinada a uma morte violenta. Mais tarde, quando Jesus foi encontrado no templo, os 3 dias de busca angustiada foram para sua alma uma providencial preparação para os 3 dias de grande solidão da paixão. Mais tarde ainda, quando Jesus trabalhava a madeira e o ferro na oficina de Nazaré, como ela podia deixar de pensar na cruz e nos pregos do Gólgota? Os profetas não anunciaram as mãos e os pés transpassados do Salvador? Jesus trabalhava os materiais que o iriam crucificar. Durante os anos da vida pública, quanto não deve ter sofrido diante do desdém, do desprezo que tinham por Jesus seus próprios compatriotas de Nazaré que chegaram um dia a bani-lo e expulsá-lo da cidade deles? Diante da ingratidão dos ribeirinhos do lago de Genezaré, testemunha de tantos milagres, diante da deserção de um grande número de seus discípulos no dia seguinte ao milagre da primeira multiplicação dos pães, perto de Betsaida, diante da inveja odiosa e tenaz dos fariseus, diante da vontade resoluta dos chefes religiosos da nação decididos a matá-lo, como não pressentir o encaminhamento rápido à Páscoa sangrenta? Assim, em cada dia e em cada hora, a Virgem podia dizer: sofro e imolo-me com meu Jesus pelos filhos que carrego em meu espírito e em meu coração. Por eles, colaboro com a obra redentora. Ela é a mulher forte
que atravessa com um coração magnânimo esses longos anos da gestação de nossas almas. É-nos agradável pensar que a Virgem tinha então presentes tanto ao seu pensamento quanto ao seu amor os fiéis da Igreja de seu Divino Filho. Em Belém, seu olhar descobria nos pastores as almas simples e retas que virão ao Cristo sem pensar e sem se desviar. Os magos representavam-lhe a multidão das almas longínquas desejosas de verdade e de felicidade eterna. No Egito, os adoradores dos ídolos faziam-na refletir sobre a imensa massa de pagãos que, mesmo 20 séculos após a vinda de seu filho, não conhecem o Evangelho. Na tranquilidade de Nazaré, Maria pensava nos futuros habitantes dos claustros, nos contempladores, nos místicos, nos virgens, em todos esses corações amorosos que viriam beber nessa mesma fonte de vida onde ela sacia a sede do seu coração. Nas bodas de Caná, ela entrevia o cortejo das almas eucarísticas que saberão se elevar acima dos laços da carne e do sangue, assim como na pessoa dos apóstolos na noite da Quinta-feira Santa. Ela via se desenrolar a magnífica sucessão dos sacerdotes e dos pontífices, continuadores das obras de seu Filho. Mas sempre, e principalmente no tempo da paixão, a Virgem não podia desviar seus olhares dos pecadores, daqueles que depois da cruz e das graças dos sacramentos continuaram a cometer a iniquidade. Como esses tornavam então sua gestação infinitamente dolorosa. Conseguiria ela arrancá-los do inferno? Gerá-los-ia para a vida eterna? Para quantos o sangue de seu filho seria inutilmente derramado? Sim, os pecadores, todos os pobres pecadores, os ladrões penitentes, as Madalenas arrependidas, os prodígios de todos os séculos que retornaram à casa do Pai, e aqueles que nunca desejaram voltar, tornavam cada vez mais pesado para o seu coração o peso de sua maternidade. Diante do fracasso aparente das pregações e dos milagres do Salvador, ela compreendia o que era preciso e então, de preces, de privações, de aflições, de trabalhos, de fadigas, o que custaria de sangue e de lágrimas para o resgate de uma só alma mergulhada no pecado. A traição de Judas, o julgamento de Caifás, o escárnio de Herodes, os tormentos da flagelação e da coroação de espinhos, a condenação à morte na cruz, a subida no caminho doloroso, diziam-no cruelmente: é preciso sofrer para gerar filhos para a eternidade. Eis-nos precisamente no parto do Calvário. O de Belém só conhecera a alegria do êxtase. Não poderia ser de outro modo. Como a estrela projeta sua luz, assim a Virgem produzia ao mundo o seu primogênito. Esse primogênito era sem pecado. Ele era o homem-Deus, o Verbo feito carne, a fonte de toda a graça, o princípio de toda a santificação e santidade. Ele era a causa meritória da Imaculada Conceição de sua mãe. Agora, ele a agraciava ainda mais, fazendo-a entrar na família de Deus pelos laços de uma verdadeira consanguinidade. Sem abandonar sua humildade, incorporando-a até mais, Maria não podia senão estremecer com um júbilo que jamais conheceram os corações reunidos dos maiores estáticos. Que contraste agora entre a radiosa noite de Natal e o dia tenebroso do Calvário. Nessas trevas que se acumulam assim da cruz e sobre a terra inteira, Maria pode ver outra coisa além da imagem do pecado? Não é o inferno a noite inteira? Tudo, aliás, sobre o monte Gólgota, não lhe apresenta o espectro do pecado? Os judeus que caçoam e blasfemam, os soldados que cumprem fielmente seu cínico serviço, e sobretudo a divina vítima, seu filho que se tornara irreconhecível, coberto dos pés à cabeça de uma imunda lepra de nossos pecados.
Ei-lo feito pecado, a fim de expiar sob sua carne inocente nossos crimes incontáveis, nossas ofensas à majestade e à santidade de Deus. Das chagas de Jesus crucificado, de sua alma sofredora e orante, sobe ao céu uma virtude redentora, elevada ao seu grau supremo. Ela vai diretamente ao coração do Pai, vai recair em seguida sobre a terra em graças incontáveis de reconciliação e de perdão. Maria acolhe todas essas graças em sua alma, consternada, e distribui-as à humanidade inteira. Ela oferece por nós sua própria vida e seus sofrimentos ao mesmo tempo em que oferece a vida e os sofrimentos de Jesus. Ela nos gera para a vida divina de seu Filho que expira. Eram necessários os sofrimentos e a morte do Filho para nos comunicar essa vida. Eram necessários as dores e o martírio de Maria, a transfixação de sua alma para nosso nascimento sobrenatural. Todos os membros do corpo místico nasceram verdadeiramente ao pé da cruz. Maria coloca-nos no mundo em conformidade com a grande lei formulada por Deus na noite da queda de nossos primeiros pais. Darás à luz com dor. Por isso, Jesus crucificado esperou o momento em que sua obra redentora se consuma, para proclamar a maternidade total de Maria. Essa maternidade que permanecerá até então no segredo do mistério da encarnação, encontra no Calvário seu cumprimento perfeito. Jesus a consagra solenemente. Ele quer, assim, dar a sua palavra e a realidade que ela designa. Uma gravidade tamanha que será impossível a nós, seus resgatados, refletir seriamente sobre isso sem apreciar imediatamente como convém o insigne benefício de nossa regeneração. Assim, a Santíssima Virgem é verdadeiramente Mãe da Igreja, corpo místico de Jesus Cristo. Ela é a Mãe de todos os homens, sem exceção. Mãe até mesmo dos pagãos, ainda que de maneira muito imperfeita, no sentido de que ela e somente ela é chamada a gerá-los um dia para a vida sobrenatural. Do alto do céu, onde ela reina hoje, Maria obtém-lhes, por sua intercessão, as graças atuais, as graças de aproximação, que os dispõem à luz da fé e à justificação. Ela é a mãe dos cristãos que vivem em estado de pecado mortal, porque os gerou para a vida da graça santificadora no dia do seu batismo e porque procura sempre obter para ele as graças que desenvolvem a fé e a esperança e os prepara assim para a conversão. Eles não têm mais a caridade, porque não têm mais a graça santificadora, mas a fé e a esperança podem subsistir ainda, e é isto que torna possível a sua conversão. Quanto aos batizados que permanecem na graça e na caridade, Maria é sua mãe de modo muito perfeito, atenta ao seu contínuo e progressivo crescimento na prática de suas virtudes. Em seu tratado da verdadeira devoção, São Montfort quis considerar somente estes, os predestinados. Como veremos na meditação que segue, ele examina a maternidade espiritual de Maria em relação aos eleitos, isto é, aqueles que a Virgem gerará para a vida da glória. E isto é muito adequado, pois na realidade somente esses contam. Portanto, somente dos pecadores saídos deste mundo na impenitência final, ela não é mãe. Ela foi, mas não é mais. Como Raquel, e mais do que Raquel, chorando seus filhos mortos, Maria permanece inconsolável. Eles não existem mais para ela. Estão eternamente mortos, quanto a fizeram sofrer sobre o Calvário. Quanto a nós que desejamos viver eternamente, não esqueçamos jamais que somos o fruto de suas dores, nós, seus verdadeiros filhos, os irmãos de seu primogênito. Portanto, somente dos pecadores, saídos deste mundo na impenitência final, salve Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostra-nos, Jesus, bendito o fruto do teu ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.